Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 18, parágrafo 3º, um artigo importantíssimo que trata dos novos estados. A fusão, cisão, desmembramento, criação de novos estados. Esse artigo vai cair na sua prova, então você precisa entender. Nós vamos trazer uma metodologia bem prática que vai abranger todas as possíveis provas objetivas, tá? E vai te ajudar bastante a compreender o tema. Agora, se a sua prova exige um nível de conhecimento um pouco maior, não deixe de verificar a doutrina e a jurisprudência do STF. Bom, o artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, compreende a União, os estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Nós já estudamos o artigo 18 em vídeo passado, tá? O parágrafo 3º diz assim: os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou para formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Não é difícil entender o parágrafo 3º do artigo 18. Primeira coisa que eu quero te orientar é o seguinte: muitas questões que vão cobrar o parágrafo 3º vão cobrar o texto da lei. Então você precisa entender ponto a ponto esse texto. Outras questões vão comparar o parágrafo 3º com o parágrafo 4º na criação de municípios. Nós vamos estudar na próxima aula o parágrafo 4º e você vai fazer as suas anotações. Bom, em relação aos novos estados, o que nós temos? Os estados podem, é uma possibilidade, tá? Incorporar-se entre si, ou seja, dois estados podem se unir para criar um novo estado. Subdividir-se, um estado pode se dividir para criar dois novos estados, ou mais, 3 novos estados, enfim. Ou desmembrar-se, ou seja, parte do estado pode se anexar a outro ou formar um novo estado, mas não só um novo estado, mas também um território federal. Simples e objetivo, é o que você precisa entender para a sua prova. Agora, tudo isso tem um procedimento. Qual é o procedimento? Mediante a aprovação da população diretamente interessada. Preste bastante atenção. População diretamente interessada é a população de todos os estados envolvidos. E no caso de desmembramento, não só a população da parte desmembrada, mas também da parte que restar. Toda a população diretamente interessada. No quadro que nós vamos apresentar, vai ficar bem fácil de entender isso. Agora, mas como é feita essa aprovação? É mediante plebiscito. E eu estou grifando para você, não é referendo. Questões de prova vão trazer para você referendo. É plebiscito. Plebiscito, consulta prévia. E também do Congresso Nacional. Não é Assembleia Legislativa. Nós vamos ver que a Assembleia Legislativa tem até uma participação, que está implícita, tá? Mas a Constituição vai dizer que a aprovação é do Congresso Nacional e por meio de lei complementar. Não é lei ordinária, não é decreto, é lei complementar. Percebeu todos os pontos importantes na literalidade do parágrafo 3º do artigo 18? Então, vamos seguir para o nosso quadro para exemplificar ainda mais. Constituição Federal, artigo 18, parágrafo 3º. Então, pode haver a fusão, pode haver a cisão ou desmembramento. Perguntas de prova vão trazer para você essa nomenclatura. Podem trazer também a nomenclatura do texto da Constituição, mas podem trazer para você também essa nomenclatura. O que é a fusão? A fusão nada mais é que a incorporação de um estado a outro para formarem um novo estado. A cisão é a subdivisão. Eles se subdividem para criar 2 novos estados, ou mais, tá? E o desmembramento, como nós vimos no texto da lei,
ele pode acontecer por formação ou por anexação. Uma parte de um estado se desmembra para formar um novo estado ou se desmembra para se anexar a outro estado. Então, essa é a diferença entre desmembramento por formação ou por anexação. Vamos exemplificar ainda mais. No caso da fusão, nós temos o estado A e o estado B. Eles decidem pela incorporação. E o que vai acontecer? Vai se criar um novo estado. Note que o estado A e o estado B perdem a sua identidade e é formado um estado com um novo nome. Exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí ocorre a incorporação, ocorre a fusão e esses estados vão adotar um novo nome. Um nome qualquer, pense você. Como um exemplo, podemos falar em estado do Rio, Minas. Bom, é só para exemplificar, tá? Na cisão, nós temos um estado e ele se divide. E o que ocorre com as partes divididas? Elas formam dois novos estados. Imagine o Rio de Janeiro novamente e ele é dividido. Não necessariamente no meio, tá? Pode ser um terço, um quarto, enfim. Se subdivide e cria-se dois novos estados. O estado do Rio de Janeiro ele deixa de se chamar Rio de Janeiro. E esses dois novos estados podem adotar novos nomes. Por exemplo, estado do Pão de Açúcar e estado do Redentor. É só um exemplo, mas eu quero que você entenda que na cisão a identidade original do estado também se perde. Por quê? No desmembramento por formação, a situação é parecida. Nós temos o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e ali ele se desmembra, né, retirando um pedaço. Como eu falei, aqui no exemplo eu coloquei um corte no meio, mas não significa necessariamente que precisa ser dividido ao meio. E ali a parte desmembrada forma um novo estado. No nosso exemplo, Rio de Janeiro fica sem um pedacinho. Vamos pegar a título de exemplo a região dos lagos e forma-se então, no desmembramento por formação, um novo estado. O estado vai se chamar a parte desmembrada Estado de Lagos e a parte que ficou continua com seu nome Rio de Janeiro. No desmembramento por anexação, nós temos o estado A e uma parte desse estado A ela vai para o estado B, anexando então essa pequena parte ao estado B. Nós temos ali um aumento territorial, uma diminuição territorial, é claro, e um aumento territorial. Entendemos essas situações apresentadas? Essa diferença é primordial para você resolver a sua prova, mas não só ela. Note o diferencial. Nas duas primeiras situações, os estados originais deixam de existir, tá? Na fusão e na cisão, o estado original deixa de existir. No desmembramento, os estados originais continuam existindo com a alteração dos seus territórios, ou seja, uma parte do território ou forma um novo estado ou é anexada a um outro estado, fazendo ali um aumento territorial para o estado que está recebendo e uma diminuição do estado originário, tá? Grava esse quadro para a sua prova, ele é importantíssimo. As bancas examinadoras querem saber se você sabe a diferença entre desmembramento e cisão e fusão. Elas querem saber o que acontece com os estados originais. Ela quer saber a parte territorial. Então, aprenda. E um adendo, não só para formar novos estados, mas também novos territórios, como nós vimos na leitura do parágrafo 3º. Agora, sobre as etapas, nós temos 3 etapas previstas no artigo 3º, sendo a segunda etapa implícita, tá? A primeira etapa é o plebiscito, é a consulta da população diretamente interessada. Como eu falei, toda a população dos estados envolvidos, tá? Ora, é feita uma consulta. Essa consulta é através de um plebiscito. A população não aprovando, o processo nem passa dessa etapa. Essa decisão tem caráter terminativo. Aprovado,
mediante plebiscito, vai para a segunda etapa, que é uma consulta opinativa, uma oitiva das assembleias legislativas envolvidas dos estados. Lembrando que essa segunda etapa está implícita no texto constitucional. Somente provas mais elaboradas vão cobrar de você. Ela possui caráter opinativo. E a terceira etapa, aprovação do Congresso Nacional através de lei complementar. Na prática, é o Congresso quem decide. A decisão final é dada pelo Congresso Nacional, que pode aprovar a fusão, cisão, o desmembramento por formação ou anexação ou não aprovar. É o Congresso que vai decidir e vai aprovar a lei complementar para tal fim. Essa etapa é muito cobrada em prova, é importante você saber, afinal de contas, a sua aprovação depende disso, tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o parágrafo 4º do artigo 18, novos municípios. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.